embreagem serve como um equipamento para desacoplar e acoplar o motor do câmbio, para você poder aumentar a velocidade e melhorar a transferência de torque para a roda. Então, você utiliza a embreagem, desacoplando ela no momento que você pisa no pedal. Então você desacopla o motor e o câmbio para fazer a troca de marcha e, tirando o pé do pedal, você reacopla a embreagem. Então, na realidade, a embreagem ela é feita do platô, do disco e do rolamento. No momento que você pisa no pedal, o rolamento de embreagem, ele empurra a ponta da membrana da embreagem, seria do platô. Então, o rolamento empurra a ponta do platô, desacoplando ele do disco. E assim você consegue trocar de marcha sem problema. As diferenças entre as embreagens são baseadas nas cargas de acoplamento delas e no tipo de material dos discos. Então, cada embreagem ela é designada até uma certa potência de preparação ou melhoramento do carro, tá? Carros que possuem motorização original e querem só uma vida útil maior da peça, existe a linha com lona HD, que ela aumenta em até 30% a durabilidade da peça. Então, por exemplo, se você tem uma roda maior ou o carro rebaixado, que aumenta um pouco o desgaste da embreagem, a embreagem com a lona no disco HD é uma boa opção. Um carro aspirado com até 30% de modificação, mantendo roda e pneu original, você pode ainda utilizar também a lona HD. Partindo disso, existem as embreagens de cerâmica. A embreagem de cerâmica ela é recomendada quando você passa desses 30% de preparação e aí o limite entrando nas multidiscos. Se você tem até 2 vezes a potência original do carro, você utiliza o platô com um pouco mais de carga e o disco de cerâmica de 4 pastilhas, com ou sem mola. A gente sempre recomenda sem mola. Disco sem mola sempre trepida menos, tá? Passou de 2 vezes a potência do carro, entrou em 3 vezes a potência do carro, normalmente a gente mantém o platô com a mesma carga mais alta e o disco de 6 pastilhas de cerâmica. Aí mantém uma vida útil legal. Também recomendamos sempre sem mola. Colocou cerâmica no disco, tira a mola dele para trepidar menos. A mola, ela só serve para desalinhamento entre motor e câmbio, tá? Como as molas são de baixa frequência, entre 3 e 5 Hz de acoplamento, de vibração, um acoplamento muito forte fazem ela quebrar. Então a gente recomenda sempre sem, tá? Ela só facilita na montagem, porque o centro dela, ele se mexe para os lados, não vira, tá? Então ela não absorve torque. Quem absorve torque é o coxim, porque o câmbio está parafusado no motor. Então se você dá um tranco na embreagem, os dois giram juntos. A partir de 3 vezes a potência do seu carro, aí a gente mantém o disco de cerâmica e vai aumentando a carga do platô, tá? Então, até 3 vezes, a gente tem 2 linhas de platô aqui, por exemplo, na empresa, tá? A gente tem a linha padrão, o pedal vai ficar um pouquinho mais pesado, ou a linha Street Light, que o pedal fica igualzinho ao original, então dá conforto até 3 vezes a potência sem problema. Quando passa dessa potência, 3, 4 vezes, a embreagem com platô mais pesado ainda e o disco de 6 pastilhas ainda segura, mas a vida útil começa a ficar um pouco comprometida. Então a gente pode partir ou para um disco de composto de carbono ou a gente parte para a linha de multidiscos. Isso tudo falando de 3 vezes a potência original, sempre com carros com acionamento via cabo, porque o cabo ele aceita aumento de carga sem quebrar em diversas vezes. Acima disso, em carros com atuador hidráulico de 2 vezes a potência do carro, 3 vezes a potência do carro, já é necessário a multidisco, porque o atuador não consegue empurrar um aumento mais de carga do que o coeficiente de segurança que ele foi projetado. As diferenças primordiais entre a embreagem de cerâmica e a embreagem de carbono é que a embreagem de carbono ela dá uma deslizada no seu acoplamento. Por exemplo, quando a gente vai num carro de pista, um Turbo C,
Então, ela dá uma pequena patinada no acoplamento para facilitar os 60 pés. Em carro turbo, aspirado ou original, também dá para usar o conjunto com disco de carbono. Só que o carbono, ele dá essa pequena patinada no acoplamento. Em detrimento disso, a durabilidade dele pode ser um pouquinho menor, porque ele dá essa patinada para acoplar mais suave. Qualquer tipo de embreagem, ou de cerâmica ou de carbono, ela pode eventualmente vir a trepidar um pouco o carro, tá? O acoplamento dela é um pouco mais forte, não força o sistema de câmbio, tá? O que força o sistema de câmbio é um platô com uma carga muito alta, que dá um acoplamento muito rápido, então aí ele força o câmbio. Sendo a carga mais baixa, não força, mas ele sempre pode vir a trepidar. Você passar de 4 a 5 vezes da sua preparação e o acionamento dela é a cabo, dá ainda para utilizar o platô com carga bem alta. Só que o acoplamento é um pouco mais rápido e vai forçar um pouco o seu câmbio, tá? E a vida útil também não vai ser interessante. Então, para isso que são feitas as embreagens multidiscos. Então, a embreagem multidisco, ela é projetada para um acoplamento ou mais forte ou mais suave, dependendo da necessidade do cliente, e para aumentar a vida útil, porque um platô e disco não tem como segurar 600, 500 cavalos com uma vida útil grande. Então a gente consegue melhorar com a embreagem multidisco. Para aumentar a vida útil da embreagem, na linha multidisco, ela possui mais de um disco. Diferente dos câmbios modernos, que são os câmbios de dupla embreagem, é outro tipo de sistema, tá? Ela tem 2 discos, mas são 2 platôs também. Não é uma multidisco de performance, é um outro tipo de embreagem de um projeto, tá? A embreagem multidisco, ela possui 2 discos, dando assim a vida útil. O primeiro disco acopla, depois acopla o segundo disco, o que faz isso ser mais suave para uma largada, para uma arrancada. Então, diminuindo a força no câmbio. As multidiscos, elas são fabricadas totalmente novas, com as carcaças em aço, volante próprio, tá? E ela é projetada de acordo com a necessidade do cliente. Se precisa que ela acople mais rápido, mais devagar, depende da categoria, depende da potência. Existem opções com 4 pastilhas no disco, por uma força maior, 6 pastilhas no disco. Alguns carros que a caixa seca dá a possibilidade, a gente fabrica ela em diâmetros maiores, então a gente tem 180 milímetros, 190 milímetros e 210 milímetros, tudo depende da caixa seca, porque a embreagem multidisco ela é fabricada para ela se adaptar ao seu carro e não o seu carro se adaptar a ela. Então elas são sistemas plug and play da Displatec, você chega, parafusa e anda. Não tem que modificar a caixa seca, não tem que modificar o sistema de acionamento, não modifica nada. Você chega, parafusa e anda. Não importa o carro. Então, por exemplo, o sistema Slim, ele é fabricado voltado mais para a pista, tá? Arrancada, circuito, vida útil. A gente consegue fabricar ela com um pedal bem macio ou com uma carga mais alta, dependendo um turbo A, né? E a gente tem a linha Pro Street, que é a embreagem multidisco que não faz barulho. Por quê? Uma embreagem multidisco, quando você vai colocar na rua e pisa no pedal, na linha Slim, ela faz barulho. Na hora que você pisa no pedal, a placa interna dela bate na coluna, que é um sistema padrão de multidisco mundial. Então você ouve um barulho que faz um tec-tec, pode ser meio chato para a rua. Quando você vai para a linha Pro Street, ela não faz barulho nenhum. Então você pisa nela, ela funciona exatamente igual a uma embreagem original. Ela pode fazer o barulho do acoplamento da pastilha, como qualquer outra multidisco. Você pode ouvir um barulhinho de acoplamento de ferro, bem simples, não é nenhum problema. Só que o barulho da placa batendo, você não vai ouvir. Então ela vai funcionar igual a uma embreagem de cerâmica convencional. A gente tem também um tipo de multidisco para uma aplicação diferente, que é a Black Steel. A Black Steel, ela é o mesmo sistema do sistema Slim de pista, só que os 2 discos dela são de carbono. Então assim, ela dá um acoplamento bem mais suave e dá para caminhar um pouco melhor nos 60 pés.
E a gente tem também a linha na qual a gente utiliza um disco de cada, que dependendo da aplicação também é legal. Então, cada aplicação tem uma peça. Nessa parte mais específica, é legal a gente conversar cliente a cliente, com o preparador, qual a melhor opção para você e a melhor opção para a sua prova. Todo tipo de embreagem, tanto as originais, as de lona HD, as de cerâmica, de carbono ou multidisco, a forma de desgaste delas é a mesma. Conforme o seu pedal for subindo, você sentir o pedal subindo, você vai perceber que a vida útil dela está indo embora. Tá? Então, não importa o material do disco ou o tipo da embreagem. Começou a subir o pedal, você vai perceber que a embreagem está morrendo. Então, no momento que o pedal subir, que realmente ela começar a patinar, aí você faz a troca ou uma manutenção preventiva. Quando você perceber que ela der a primeira patinada, evita que ela patine muito, porque toda embreagem, tirando as multidiscos, a placa de acoplamento do platô é de ferro fundido e elas podem sofrer trincas por superaquecimento. Então evite deixar ela patinar demais para evitar uma quebra e aí uma manutenção muito mais cara. Embreagem de cerâmica, o material do disco é um material similar, não igual, similar ao material de uma pastilha de freio. Então, ela sofre do mesmo problema da pastilha de freio, que é um fenômeno físico que chama fading. O que é o fading? O fading é a vitrificação, o nacional que o pessoal fala é a vitrificação da pastilha. Então, por exemplo, se você estiver andando com um carro muito tempo numa descida de serra, com o carro na banguela, e você ficar segurando o carro só no freio, vai chegar uma hora que o freio vai dar superaquecimento e a pastilha vitrifica e o carro não vai frear. Então, a pastilha vai desgastar muito rápido se você ficar forçando o sistema. A mesma coisa acontece com a pastilha de cerâmica. A diferença é que a pastilha de cerâmica é muito mais fina. Então, uma patinação muito grande por um longo intervalo de tempo, quando ela entra no superaquecimento, vai derreter ela de uma vez, e o que não é muito legal. Então, como evitar o superaquecimento da pastilha? Diferente do sistema de freio, que fica no tempo, ele esfria muito fácil. A embreagem, ela demora mais para esfriar, então ela vai esquentando, esquentando, esquentando. Como a gente já viu muitas vezes alguns clientes falarem de todo tipo de embreagem, que quando ela esquenta muito, ela patina, mas aí ela esfria e volta a funcionar. Isso é o sintoma do fading. Então, uma verificação que você pode fazer para evitar isso é o seu sistema de acionamento do cabo, se ele não está estrangulando, o rolamento não está o tempo todo empurrando a ponta da membrana, então isso quer dizer que a embreagem está semi-acionada o tempo todo, ela fica batendo no disco, então ela está aquecendo ele, ela não está totalmente acoplada. Ou um sistema de atoador hidráulico que está com ar. Então, com ar no sistema, você pisando ou não na embreagem, conforme vai esquentando o óleo, o ar vai expandindo e vai empurrando sozinho o atoador para frente. E aí pode causar o desgaste da pastilha por superaquecimento. Então, sempre verifique o seu sistema de acionamento para evitar esse tipo de problema. E muito meio pedal. O meio pedal muito prolongado durante muito tempo também pode causar esse tipo de problema na pastilha, na lona ou em qualquer tipo de embreagem. Toda embreagem na hora da sua troca é recomendado a retífica do volante motor. Volante motor é onde o platô e disco, que é o conjunto de embreagem, vai parafusado. Essa peça ela está presa no virabrequim do seu carro. Tá? Então, cada carro e cada embreagem é diferente e cada volante também é diferente. Então, dependendo do seu carro, no momento da retífica do volante, quem fizer a retífica tem a responsabilidade de fazer de maneira correta. Tá? Cada volante ele tem uma medida. Por exemplo, o volante do Gol, ele é simplesmente liso, completamente liso. Tá? Volantes como esse aqui do Opala, existe uma medida padrão dessa face, aonde o platô encosta, para essa face, da onde o disco encosta. Isso daqui a gente chama de ressalto. Existem alguns volantes de outros carros, como por exemplo do Civic, que é ao contrário.
A parte da onde o disco trabalha é mais alta em relação à parte da onde o platô encosta. Isso depende do projeto que vem da montadora, mas a medida ela tem que ser respeitada, tá? Então verifique sempre com a pessoa que for fazer a retífica ou com o fabricante da embreagem da sua preferência, qual a medida padrão que tem que ser deixada ou no ressalto ou no rebaixo do seu volante. Espero ter ajudado a conhecer um pouco mais da linha de embreagem que existe no mercado nacional de opções. Qualquer dúvida, sempre converse com o seu preparador ou com o fabricante da sua preferência ou com a gente.